Olá, gente! Sejam bem-vindos à programação do WCD e hoje nós vamos compartilhar um pouquinho da trajetória do Festival Internacional de Cinema Ruídos Queer e compartilhar um pouco do nosso processo de chegada até a segunda edição do festival, que acontece esse ano nos dias 24 e 25 de julho no Cine UFPEL e você pode participar. Então, simbora! Bom, primeiramente, eu gostaria de contextualizar um pouco da origem e do ponto de partida do Festival Internacional de Cinema Ruídos Queer. Bom, gente, o festival, ele surge a partir da coletiva Ruidosa Alma. A coletiva Ruidosa Alma, ela é uma coletiva formada por pessoas trans aqui na cidade de Pelotas no ano de 2016 e que vai dividir essa atuação em diferentes partes do Brasil, em especial nas cidades de Pelotas e São José dos Campos, onde estão eu e Ruia Carlo, né, as pessoas que são as fundadoras da coletiva e que começam a germinar os primeiros passos do que vai se tornar a nossa coletiva agora, quase 10 anos depois, né? Então a gente está tendo a oportunidade de reavaliar a nossa trajetória a partir dos projetos que a gente tem realizado, né? A coletiva surge dentro do curso de teatro, na verdade, de um encontro dentro do curso de teatro da Universidade Federal de Pelotas, entre eu e Ruia Carlo, e de uma necessidade de consolidar um espaço onde fosse possível experimentar de uma maneira menos ortodoxa as linguagens artísticas. O que eu quero dizer com isso? A gente estava inseridas num contexto de teatro, né, num curso de teatro licenciatura, no caso da Universidade Federal de Pelotas, e o que a gente podia perceber é que práticas historicamente consolidadas, cânones, né, do teatrão, o teatro tradicional, já estava extremamente estabelecido e não se tinha nenhum desafio em termos de realização de mostras que dialogassem com o centro dessa representação. E aí a gente já começa a introduzir as nossas primeiras provocações. O centro tradicional do teatro é uma ideia de relação teatral que divide público e plateia. Então, tradicionalmente, o público tem sentado e assistido peças de teatro. Eu e Ruia, como integrantes de um novo movimento, né, um movimento de articulação e resistência de pessoas que são dissidentes, tanto em termos de gênero, quanto em termos da própria escolha de linguagem, a gente se junta e inicia um processo de investigação da linguagem cênica, fundamentado em duas coisas, basicamente. Três. Bom, a primeira, uma investigação experimental e muito pautada no processo improvisacional, ou seja, a gente criava pequenas cenas e pequenos trechos improvisados, ou de teatro, ou de performance, ou de dança improvisação, e a partir disso a gente ia registrando processos audiovisuais, e desses processos audiovisuais a gente fazia as nossas primeiras produções experimentais em teatro. No ano de 2016 começa a executar praticamente coisas que no ano de 2015 a gente já tinha ensaiado para fazer. Então, a coletiva surge numa intersecção entre o universo teatral e performático, provocada por uma inquietação de uma estética tradicional que acomodava as pessoas ali de maneira passiva, entre aspas, né, passiva, diante de uma cena teatral que estava acontecendo. E no ano de 2016, a gente sistematiza essas ideias, produz os nossos primeiros curtas experimentais, tanto nos espaços da UFPEL, como em diferentes espaços da cidade de Pelotas. E a gente inicia, bom, se no ano de 2015, 2016, a gente sistematiza a nossa produção e inicia a gravação e a produção desses conteúdos, no ano de 2016 e 2017, a gente passa a distribuir esses filmes e essas produções por diferentes partes do mundo. Então a gente vai ter filmes que são apresentados na Nigéria, que foram apresentados em Nova York, que foram apresentados na França. A gente foi finalista de muitos festivais internacionais de cinema com as nossas produções experimentais. Então, o contexto geral, em linhas breves, é isso, o contexto da nossa coletiva, né? A gente surge desse lugar. E para além desses recortes estéticos e linguísticos da abordagem teatral e performática, essa coletiva ela é formada e surge
de um encontro de pessoas trans de gênero não binário, e aí no caso eu e Rui Carlo, mas que depois vai se expandir para outros integrantes e outras pessoas que passam a trabalhar com a nossa equipe, e em projetos específicos, em especial os projetos que têm algum tipo de fomento público-privado, ou então patrocínios, né? Bom, então esse é mais ou menos o cenário de surgimento da coletiva Ruidosa Alma no ano de 2016. Ali mais ou menos pelo ano de 2020, 2019, essas produções já tinham circulado em diferentes partes do mundo, já tinham sido situadas em diferentes trabalhos, inclusive acadêmicos. E a gente vai para um aspecto muito importante, que é conseguir consolidar dentro de um prêmio de cultura pelotense a nossa mostra Ruídos Emergentes, uma mostra que é produzida pela Rui Carlo através da Ruidosa Alma e que tem como objetivo compartilhar essa produção. Então, que de 2015 a 2020, a gente fica aí 5 anos praticamente desenvolvendo essas experimentações no campo do audiovisual. Uma mostra que aconteceu online e que basicamente foi a reexibição dessas obras num formato de sessões no YouTube. Então você pode encontrar a mostra Ruídos Emergentes no canal da coletiva Ruidosa Alma no YouTube. Então o que a gente tem até aqui, gente? A gente tem um percurso acadêmico, a gente tem um percurso de experimentação criativa, prática, no campo do audiovisual e no campo da performance. E para além dessas produções audiovisuais, nós, enquanto coletividade que tem um ponto de partida das linguagens artísticas, nós também circulamos espetáculos, né? E esses espetáculos sempre tematizaram as realidades de opressão vivenciadas pela população LGBT, em especial as populações trans, travestis e não binárias, e evidentemente com oportunidades e desigualdades distribuídas de maneira desigual, ou seja, recortes de raça e gênero vão influenciar muito na distribuição da oportunidade e da violência para essas populações, né, para as nossas populações. Então até aqui a gente vive esse momento de compartilhar as nossas experiências. Esse é o nosso ponto de partida para o Festival Internacional de Ruídos Queer. Bom, o nosso festival, ele tem uma motivação que é política, de dizer, nós não estamos sendo representadas de maneira suficiente nos grandes espaços da mídia hegemônica. Então como que a gente pode através de uma ação cultural, mobilizar um movimento político, né? É político e é artístico, né? Então a gente mobiliza narrativas que são do cinema audiovisual, conecta realizadores e pessoas que estão pensando produções e formas de refletir as experiências da população LGBT no campo do audiovisual para dentro do nosso projeto, né? Buscando criar um espaço em que a gente exiba narrativas LGBT que são dissidentes e que vão refletir a diversidade da comunidade, né? Ou seja, a gente prioriza que o festival seja diverso para além das perspectivas de gênero e que vão incluir aí questões de gênero, mas também de raça e também de sexualidade. Bom, as experiências do Festival Internacional de Cinema Ruídos Queer são diretamente atravessadas pelo nosso ponto de partida de coletiva Ruidosa Alma, né? Então, a nossa inspiração, ela vem dessas experiências que são transperformativas, né? Que vão estar situadas entre o campo da performance, o campo do teatro, o campo do audiovisual e todas as hibridizações possíveis das linguagens artísticas, né? Então, é através desses processos que a gente tem tonificado ideias de performance e de projetos culturais que atuem como um tonificador, como um espaço de representação política e de atuação social, né, em que a gente possa, de fato, colocar o nosso nome para jogo e colocar também as nossas narrativas em evidência. Bom, entrando especificamente na questão do Festival Internacional de Cinema Ruídos Queer. Contextualizamos o nosso momento e a nossa chegada até aqui, e agora é esse momento de compartilhar o que rolou já no nosso festival. Bom, a nossa primeira edição, ela aconteceu na cidade de São José dos Campos, uma cidade no interior de São Paulo,
muito próxima de São Paulo, na verdade, mas ainda sendo um interior grande, né? Uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. E a gente realizou, então, numa parceria com a Fundação Cassiano Ricardo e a Lei Paulo Gustavo, de São José dos Campos, a gente realizou a primeira edição do Festival Internacional de Cinema Ruídos Queer. Na primeira edição, nós recebemos 220 inscrições de diferentes países, foram 18 países e de 4 continentes, né? O que mostra que numa primeira edição a gente já teve a oportunidade de constituir um acervo audiovisual de diferentes experiências de pessoas LGBTs no Brasil e no mundo. Dias 1 e 2 de novembro de 2024, a gente realiza a primeira edição do Festival Internacional de Cinema Ruídos Queer, na cidade de São José, num equipamento cultural também histórico, que é o Cine Teatro Santana. Um equipamento cultural que é uma sala de teatro adaptada para receber exibições audiovisuais. Então, o que a gente tinha ali nesse espaço? A oportunidade de trazer a atmosfera do teatro, nosso ponto de partida lá de 2015, e ao mesmo tempo garantir uma exibição de alta qualidade nos espaços da Fundação Cassiano Ricardo, né? Que é a fundação que media os espaços culturais da cidade de São José dos Campos e as próprias políticas, né? E fomentos que chegam para ser distribuídos para os agentes culturais que estão na cidade, atuando e que estão realizando essas ações. O nosso festival, ele, então, numa primeira edição, já consegue alcançar 220 inscrições de 18 países, né? Então, a gente acaba tendo a possibilidade de dialogar com agentes realizadores de diferentes partes do mundo e também entender diferentes perspectivas das populações no Brasil e no mundo sobre a população LGBT. O nosso festival tem se estruturado, dividido basicamente em 4 categorias. Então, a gente recebe inscrições, né, de realizadores audiovisuais que narrem experiências LGBT ou que contem na sua equipe com uma maioria LGBT e que podem submeter os seus filmes para análise curatorial em 4 categorias: videoclipe, experimental, ficção e documentário. E destacar a curadoria como uma ferramenta que é de afeto, mas que é de política e que é de inclusão, né? E por que eu falo desses diferentes aspectos? Porque todos esses aspectos, eles fazem parte do nosso projeto, né? Dentro da primeira edição, a gente realiza o que a gente já realizou em outros projetos de sistema de equidade. É um sistema de equidade que basicamente garante a presença de pessoas trans, travestis, não binárias, pessoas negras, pessoas indígenas dentro da produção e dentro do festival enquanto filmes a serem exibidos. No Cine Santana, a nossa meta enquanto objeto do edital era exibir 28 filmes, e nós exibimos 31 filmes, né? Tivemos a possibilidade de selecionar 28 filmes e mais 5 menções honrosas para serem exibidos na cidade de São José dos Campos. O festival, ele conseguiu contar com essa rede de apoio e alcançar um centro muito importante da produção e da circulação de cinema, que são os espaços culturais dos cines teatros, né? Que são, a gente tem alguns no país, mas em São José dos Campos, o Cine Santana ocupa esse eixo importante de receber projetos e propostas de diferentes linguagens para um espaço que é muito híbrido e multilinguístico, né? Então, para nós, foi interessante poder trabalhar nesse contexto. Algo que é muito interessante de perceber no nosso festival é que nessa segunda edição a gente consegue se consolidar como um espaço internacionalizado de resistência estética e política. Então, nessa segunda edição, a gente está compartilhando aqui em primeira mão os dados do nosso festival, né? Então, nessa primeira edição, como eu comentei, 220 inscritos. E nessa segunda edição, nós tivemos 1.313 inscritos de 98 países, provenientes de 5 continentes, por diferentes plataformas do mundo inteiro. Ou seja, a gente tem um super crescimento e precisa se relacionar com esse novo alcance global. No primeiro ano, a gente já tem aí, numa primeira edição, né, um alcance global que é considerável. São 18 países de 4 continentes para um projeto independente, realizado por
pessoas que são pessoas trans, LGBTs, mas profissionais de pequeno porte, né? Nessa segunda edição, com um aporte financeiro a partir do edital inciso 3 da Lei Paulo Gustavo, da SEDAC, a gente faz então essa expansão do festival e recebemos essas 1.313 inscrições, refletindo esse alcance do festival e desse espaço de resistência e de visibilidade e que serve para afirmar e presentificar as nossas existências e diante de um mundo que ainda criminaliza as nossas identidades, sexualiza os nossos corpos, nos marginaliza. Então, de que maneira a gente consegue, a partir do cinema queer, emergir os nossos materiais e esses diferentes filmes de diferentes realizadores de diferentes partes do mundo como um documento, né? Como documentos que narram a vida e a experiência de resistência dessas populações no Brasil e no mundo. Entre esses 98 países da segunda edição, a gente tem alguns países que se destacam aí, né? O Brasil, com certeza, é o país que mais se destaca e a gente fica muito feliz por isso, porque a maioria das nossas inscrições são de filmes brasileiros, mas ao mesmo tempo a gente também vê uma ampla representatividade regional sobre os aspectos internacionais, né? Então, depois do Brasil, a gente tem uma lista de outros países que também tiveram muita presença, né? Como o Irã, Índia, França, Estados Unidos, México, Espanha, Itália, Alemanha, Argentina, China, né? Então, esse festival, ele acabou recebendo inscrições de diferentes contextos regionais, aí pensando o mundo dividido em regiões, né? Como Uzbequistão, Sudão, Tajiquistão, Líbia, Mianmar, Bangladesh, Afeganistão. Todos esses espaços, todas essas inscrições, essas submissões, refletem a percepção dessa população LGBT no mundo, entendendo o nosso festival como um espaço possível para resistir e para compartilhar as suas narrativas, né? Então, alguns desses países, né? Eu não vou ler todos os países do mundo, todos os países que foram colocados e que tiveram inscrições submetidas, mas o que a gente queria destacar e que talvez seja o ponto mais fundamental até então do nosso processo curatorial até aqui. Então a gente tem uma super expansão e nesse ano muitos países, gente, com restrições de liberdade para populações LGBT no mundo fizeram as suas inscrições, né? Então como que a gente pensa o cinema como uma alternativa de resistência, uma luta LGBT, né, contra a censura e a opressão no mundo, né? Se a gente for pensar, gente, mais de 70 países ainda criminalizam as relações entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, homens gays, mulheres lésbicas e todas as identidades que integram a comunidade LGBT, né? Em pelo menos 11 países, né, 11 desses 70 países, existem penalidades de morte para pessoas que são consideradas homossexuais, né? Então, a liberdade de expressão, ela tem sido ameaçada de diferentes maneiras para as populações LGBTs. E evidentemente que o direito à vida também tem sido atravessado, né? Então, diante desse contexto e diante do contexto em que a gente recebe inscrições de países que têm restrição de liberdade, a gente entende sim o nosso festival como um espaço em que a gente quer visibilizar essas narrativas, em que a gente quer poder desafiar esse domínio de narrativas hegemônicas, né? Porque a gente sabe que existem determinados modelos de família que são representados nas mídias, nos filmes, nas histórias que são contadas, que permeiam o nosso imaginário coletivo e que muitas vezes a gente não tem a população LGBT como um elemento constituinte da família de uma maneira estabilizada dentro das nossas relações. E aí isso acaba produzindo uma percepção de que as nossas famílias e que os arranjos familiares compostos por pessoas LGBTs não são consideradas famílias tão tradicionais ou tão potentes ou tão verdadeiras quanto famílias forjadas nesse modelo da heterossexualidade, né? Então,
A gente sabe, né, que historicamente a arte sempre foi utilizada como uma ferramenta de política e de resistência, em especial de populações latino-americanas que foram subjugadas pelos processos coloniais. Então a gente tem identidades não heterossexuais, não cisgêneras, que foram apagadas, né, oficialmente, tanto de narrativas de representação hegemônica, né, desses grandes mainstreams que a gente vem conversando, quanto de outros aspectos da vida cotidiana, né? Quando a gente olha para o lado e a gente não enxerga as nossas pessoas, quando a gente não enxerga a nossa comunidade, as pessoas LGBT, nesse espaço de convivência que a gente tá, a gente pode constatar o quanto a gente ainda vive um processo de evasão, né? Enquanto os espaços, ou eles transicionam, ou eles se adaptam para receber pessoas LGBTs, ou a inadaptação vai produzir a evasão dessas pessoas desse espaço. Então, por isso, a importância de fundamentar um espaço de difusão que seja de realizadores LGBTs, que seja de pessoas que estão pensando as realidades e os modos de ser e estar no mundo de uma maneira diversa. A gente não tá aqui para dizer que não é legal viver uma vida heterossexual, assim como a gente também não tá aqui para aceitar dizer que viver uma vida LGBT também não é uma maneira digna de se viver, né? Então o nosso festival, nessa segunda edição, ela exemplifica essa luta. Ela exemplifica essa luta sobre a ótica de reunir esses 1.313 filmes de 98 países e que vão incluir produções onde ser LGBT é crime, onde é passível de morte, né? Então, para isso, a gente tem organizado, estamos levando um pouquinho mais de tempo para tratar esses dados e proteger as pessoas que enviaram seus filmes e que tiveram aí a coragem e a ousadia de produzir uma narrativa audiovisual num contexto de extrema violência do seu país, né? Então, essas histórias, elas têm desafiado o que a gente tem chamado de heterossexualidade ou heteronormatividade compulsória, né? Um comportamento hétero que é compulsório, ou seja, que é imposto, né? E de que maneira esses princípios de heterossexualidade refletem modelos de religião, modelos de sociedade que vão punir, rastrear e punir identidades que são consideradas LGBTs, né? Essas histórias, gente, elas são histórias de diferentes contextos, com diferentes nuances, de diferentes realizadores, de diferentes faixas etárias, de diferentes partes do mundo. Isso nos dá a possibilidade de ter uma visão mais panorâmica sobre o que realmente está sendo produzido no Brasil e no mundo, em especial sobre as populações LGBTs. Então, quando a gente vai pensar um festival LGBT desse caráter, que tem um crescimento considerável de uma primeira edição, né, de dobrar, triplicar os seus números de inscritos, a gente vê que esses festivais, como o Ruídos Queer, mas existem tantos outros, né, aqui no Brasil, o maior festival LGBT da América Latina, que é o Mix, acontece em São Paulo, e esses festivais, né, eles não são apenas eventos culturais, mas são espaços de resistência política. Resistência para que essas narrativas sejam exibidas, resistência para que essas narrativas cheguem a populações que não dialogaram ainda ou que não tiveram a oportunidade de pensar uma pessoa LGBT sob a ótica do envelhecimento, uma pessoa LGBT sob a ótica da família, uma pessoa LGBT sob a ótica do amor, uma pessoa LGBT sob a ótica da empregabilidade, da dor, da resistência. Então, esse é o nosso objetivo. Compartilhar todas essas narrativas a partir de um processo curatorial que nessa segunda edição está contando com 7 curadores, né? 7 pessoas que estão dedicando o seu tempo a pensar, a assistir todas essas obras, discutirem essas narrativas e selecionar aquilo que é melhor e mais valioso para o Festival Internacional de Cinema Ruídos Queer aqui no contexto do Brasil. E de que maneira a gente pode valorizar essas narrativas internacionais, em especial essas de realizadores que ousaram, além de inscrever no nosso festival, produzir uma narrativa audiovisual sobre a vivência LGBT em países em que a gente sabe que a violência se legitima, né? Esse enfrentamento é contra uma hegemonia,
né? Contra essa hegemonia daquilo que é representado, daquilo que é colocado no cinema mainstream. Então, nosso objetivo está centrado em amplificar vozes que são historicamente silenciadas, né? E que lembram ao mundo que a nossa existência enquanto população LGBT, ela é algo inegociável. Ela é algo inegociável. Enquanto diferentes frentes tentam apagar as nossas histórias, e a gente viu recentemente aí o caso da montagem do filme Geni, né, a partir da obra Geni Zeppelin, de Chico Buarque, de uma diretora de cinema que vai chamar uma mulher cisgênera para fazer a personagem Geni. E quando ela chama essa personagem cisgênera pra fazer Geni, ela destransiciona um personagem que se construiu como épico na história, talvez um dos poucos personagens que tenham uma narrativa LGBT evidenciada, em especial travesti e negra, né? Então, quando a gente se depara com essas situações, a gente também tá se deparando com um cenário que constantemente tenta nos apagar, e a nossa luta é uma luta por exibição, é por distribuição, é uma luta para que as nossas narrativas sejam legitimadas enquanto modelos possíveis e dignos de existência, né? A representação para nós, essa representação audiovisual, essa representação, produção, exibição, circulação de narrativas, ela não é apenas algo que a gente está pensando em visibilizar. Claro que a gente quer que isso seja visibilizado, mas é também como uma estratégia de sobrevivência, sobreviver em meio a um contexto que nos enche de informações que não refletem a nossa existência. Então, o nosso festival tem esse engajamento, tem esse foco, tem esse recorte de tentar pensar o porquê que esses filmes são importantes hoje, né? Como a participação desses países, 98 países de 5 continentes, como essas participações vão refletir a arte como uma forma de resistência, inclusive em regimes que são opressivos. Muitos cineastas, né, vão ter que utilizar, por exemplo, de metáforas, de linguagens que vão codificar a experiência LGBT para fugir de regimes de perseguição, de censura e até de punição, né? Festivais como o nosso têm focado em visibilizar essas histórias que seriam simplesmente relegadas à invisibilidade, né? Então, uma das coisas que a gente tem discutido enquanto processo curatorial é criar uma sessão especial para esses filmes oriundos de países onde há restrições de populações LGBTs, né? Então, para nós, tem sido uma honra viver esse momento de grande expansão do nosso festival, de precisar aumentar as nossas equipes curatoriais. Então, para uma primeira edição, 220 inscritos, tivemos 3 curadores. Para 1.303 inscritos, hoje temos 7 curadores para avaliar obras de diferentes partes do mundo, dos 5 continentes. Então, para nós tem sido um desafio poder trazer todas essas questões à tona e, ao mesmo tempo, uma honra, né? Então, por isso a gente tem tomado o tempo necessário para que a gente possa divulgar a lista de inscritos, protegendo nomes e protegendo dados que poderiam fornecer informações de localização, informações mais pontuais sobre esses agentes que têm trabalhado em regimes de opressão. Em linhas gerais, esse é um pouquinho do nosso processo de realização do Festival Internacional de Cinema Ruídos Queer. Nós estamos muito felizes de viver esse momento, de compartilhar o nosso trabalho dentro da programação, e nós não queríamos deixar de fazer um convite mais do que especial para que você integre nos dias 24 e 25 de julho no Cine UFPEL a programação do nosso festival. Venha participar, venha assistir os nossos filmes, além das atividades de exibição. Nesse ano nós temos atividades formativas, ou seja, você vai poder participar tanto de maneira online de atividades, quanto de maneira presencial de atividades de formação voltadas para o campo audiovisual, com os curadores da mostra e com outros agentes e profissionais que foram selecionados ao longo do nosso processo até aqui, para que você possa viver essa experiência em diferentes aspectos, para que a gente possa debater esses pontos, para que a gente possa debater a importância de problematizar e desnaturalizar a ausência e a invisibilidade das nossas populações. Eu sou Sade Moraes Preto e esse é o nosso Festival Internacional de Cinema Ruídos Queer.